Oi, gente! É o canal YouTube Eli Correia Oficial, o canal da saudade. Um dos mais importantes canais do YouTube, Canal da Saudade, chegando a 200 milhões de visualizações e mais de 630 mil inscrições. Canal YouTube Eli Correia Oficial, o canal da saudade. Estou esperando também a sua inscrição e quero que você também mande a sua carta, escreva a sua história para este e-mail, cartasaudadeelicorreia@gmail.com. E no canal YouTube Eli Correia Oficial, o preço que se paga por uma fofoca, por uma mentira. Me chamo Aparecida e moro em um bairro da Zona Norte de São Paulo. Começo essa carta dizendo que as palavras mentirosas, as palavras falsas podem destruir uma pessoa e a vida de uma família. Essa história que eu vou contar aconteceu comigo, ou mais exatamente com a minha família. Eu, Aparecida, minha mãe, Regina, e meu pai, José, morávamos na época no bairro do Imirim. E nós tínhamos uma vizinha, a Dona Luísa, e o seu esposo Hélio, e o filho deles, de nome Roberto. Minha mãe sempre encontrava a Dona Luísa no supermercado, na feira, ou assim, andando na rua. E elas, nessas horas, nessas ocasiões, sempre conversavam. Aquele papo, de dona de casa, aquele papo de receita de um bolo, receita de uma comida. E era assim que elas conversavam. A minha mãe não frequentava a casa da Dona Luísa. E nem Dona Luísa frequentava a nossa casa. Mas quando se encontravam, conversavam bastante, como eu disse, trocavam receitas. Passado algum tempo, a Dona Luzia encontrou minha mãe na feira e comentou que ia fazer a festa de 14 anos do seu filho Roberto. E ia aproveitar a festa dos 14 anos do filho Roberto para também fazer uma festa junina. E inclusive ia servir pratos típicos da época junina, aqueles pratos típicos, vamos dizer assim, da roça, aqueles pratos caipiras. Foi então que a Dona Luísa, num estalo assim, perguntou para minha mãe: a propósito, a senhora sabe fazer quentão? A minha mãe falou então que sabia fazer, e sabia fazer um quentão gostoso, e passou inclusive a receita para Dona Luísa. Mas Dona Luísa pensou um pouquinho e foi logo dizendo: mas já que a senhora sabe fazer tão bem quentão, a festa do meu filho vai ser no domingo. A senhora não pode vir e fazer o quentão pra gente? Minha mãe, que nunca havia frequentado a casa da Dona Luísa, ela pensou um instante assim e disse: não, tudo bem, posso sim, vou lá e faço o quentão. Chegou o domingo. Fomos eu, meu pai, minha mãe para a tal festa dos 14 anos do filho da Dona Luísa e ainda a festa junina que ela iria fazer junto. Chegando lá, minha mãe já foi logo para a cozinha preparar o quentão. O meu pai, enquanto isso, conversava com o pai do aniversariante, o seu Hélio. E o aniversariante corria pelo quintal, brincava com outras crianças, com outros adolescentes. Nessa festa, num dado momento, chegou uma tal de Dona Norma com os filhos. Dona Norma também era uma vizinha, que a minha mãe não tinha praticamente nenhum contato. Mais tarde nessa festa, talvez uma hora e meia depois, esta senhora, que era comadre da Dona Luísa, que era comadre lá da família, essa senhora olhou para minha mãe, mas um olhar assim, um olhar que eu, uma menina com 7 anos, apenas 7 anos, percebi que foi um olhar maldoso. Eu, com 7 anos, uma criança, eu percebi naquele olhar que essa senhora, Dona Norma,
olhou assim para minha mãe, mas sabe, um olhar falso. Ela deu um meio sorriso, ela olhou assim, meio com desdém, meio com desprezo, um olhar, e deu um sorrisinho bem malicioso. Eu, que era uma criança, percebi, ali tinha alguma coisa de errado. Ela não gostou de verdade de ver minha mãe ali na cozinha, sabe? Ela que era comadre, ela que é amiga da dona da casa, né? Agora, minha mãe ali na cozinha, fazendo o quentão. Essa mulher me pareceu muito enciumada, sabe? Ela, aquela coisa da pessoa fala, quem é que essa aí pensa que é? Chegando assim na cozinha, isso e aquilo, tal. Então aquele olhar e aquele meio sorriso me soaram falsos, muito maldosos. Mas a festa continuou e aparentemente tudo na santa paz. A única coisa que eu achei de estranho e que me marcou foi o olhar daquela mulher e aquele sorrisinho malicioso em direção à minha mãe. Aquilo não me saiu da cabeça. Passaram-se uns 20 dias após esse aniversário. A minha mãe teve uma surpresa muito ruim. Uma surpresa que a abalou profundamente. Outra vizinha nossa, a dona Linda, veio em minha casa, em nossa casa, dizendo que precisava falar com a minha mãe. Mas falar assim, a sós, uma coisa muito séria mesmo. Minha mãe ficou até assustada. Mas o que aconteceu? O que está havendo, dona Linda? É que a dona Linda veio falar para minha mãe uma coisa que caiu como uma bomba, mas uma bomba atômica. Isso mesmo, foi como se tivesse jogado uma bomba atômica no colo da minha mãe. Sabe o que é, Regina? O senhor Hélio, o Hélio, esposo da dona Luísa, encontrou comigo na rua e falou que vai dar um tiro na cara da senhora. Um tiro bem no meio da sua cara. Ele disse que a senhora é uma fofoqueira, que a senhora falou para a esposa dele que ele tem um amante. E olha, dona Regina, o seu Hélio, ele está espumando de ódio. Ele está espumando assim de raiva, tanto que ele me mostrou o revólver. Ele mostrou assim na cintura, coberto pela camisa, o cabo do revólver. Eu vou dar um tiro na cara daquela mulher. Eu vou dar um tiro, mas bem no meio da cara dela. Eu até falei para ele que a senhora não tem costume de falar de ninguém, que a senhora nunca falou nada da vida dos outros, e que a senhora é muito menos assim de frequentar a casa das pessoas. Mas ele falou, e falou bravo, e falou nervoso, dona Regina. Eu não quero saber se ela fala ou não fala, vai na casa dos outros ou não vai. Eu só sei o seguinte, que eu vou dar um tiro bem no meio da cara dela, porque foi ela sim. A Luísa falou que foi uma vizinha que falou pra ela que eu tenho um amante. E só pode ser essa dona Regina. Só pode ser essa dona Regina. Eu vou dar um tiro no meio da cara dela, só pra ela aprender. Minha mãe, do jeito que essa vizinha, dona Linda, falou, minha mãe ficou apavorada. Minha mãe ficou desesperada. E foi logo dizendo, não fui eu não, Deus me livre e guarde, eu nem sei se esse homem tem amante ou não tem, não foi eu não, eu nem sei de nada, Deus me livre, eu nem quero saber da vida dos outros. Pelo amor de Deus, dona Linda, eu não falei nada disso não, eu não tenho nada a ver com isso, meu Deus, que fofoca é essa, A minha mãe então pensou, será que a dona Luísa descobriu algo do marido? Será que a dona Luísa descobriu alguma coisa do marido e falou que foi uma vizinha? E ele, o marido, o seu Hélio, foi logo pensando que sou eu? Que sou eu? Eu não sou não. Pode ser que ela descobriu lá alguma coisa e falou pra ele que foi uma vizinha. E ele tá achando que sou eu, mas eu não sei da vida de ninguém e muito menos da vida dele. Minha mãe até pensou em ir na delegacia para se precaver, porque nessas alturas ela não sabia do que o seu Hélio seria capaz.
Porque ele falou para essa vizinha, dona Linda, eu vou dar um tiro na cara dela para ela aprender. Fofoqueira, linguaruda. Mas antes de ir na delegacia, ela contou tudo para o meu pai. E disse para o meu pai, você sabe, você me conhece, eu sou incapaz de fazer uma fofoca, muito mais uma fofoca dessa aí, Deus me livre. Meu pai ficou do lado da minha mãe. Realmente ele conhece a mulher que tem. E sabia que minha mãe era incapaz de fazer uma fofoca dessas. E minha mãe não tinha o hábito de mentir, nunca mentiu. Nenhum dos dois foi conversar com o seu Hélio para, enfim, saber dessa história, dessa fofoca. E o meu pai falou para minha mãe, isso para não aumentar, para não dar trela, para não dar, sabe, Deus me livre e guarde, chance para ele fazer uma besteira. Então os dois decidiram que se ele viesse procurar minha mãe para tirar satisfação, aí sim eles conversariam com seu Hélio e tentariam desfazer o mal-entendido. Mas eles irem atrás, é melhor deixar quieto. Só que com toda essa situação e o medo que a minha mãe estava do seu Hélio fazer alguma coisa com ela, minha mãe, que era tão saudável, muito saudável mesmo, começou a adoecer. Mamãe passou a não se alimentar direito e sempre sentia um aperto na garganta. Como ela dizia, era como se estivessem enfiando uma faca na garganta dela. Meu pai então levou a minha mãe a um dos melhores médicos particulares da Zona Norte. Minha mãe passou inclusive a ter de tomar medicamentos controlados, receitados pelo médico. Só que não via melhora, não melhorava. Após 10 dias, ela teve o retorno no médico. Nova receita, injeções, e minha mãe nada de melhorar. Minha mãe só queria ficar deitada em seu quarto, trancada em seu quarto. E pior, só queria ficar no escuro. Então imagine uma pessoa que até então era saudável e de repente mudou tudo. Ela agora só queria ficar trancada dentro do quarto e no escuro. Meu pai, como era aposentado, foi ele que passou a fazer almoço e janta pra gente. E também fazia as compras de casa, porque mamãe não saía de casa, não saía do quarto, era só deitada no quarto, trancada e no escuro. Minha mãe passou a se alimentar só de pão picado no café com leite. Era só isso que descia, porque ela falava, nada mais desce. É como se como se alguém tivesse enfiando uma faca na minha garganta. Então a única coisa era café com leite e pão picado ali no café com leite. Só isso que descia. E esse era o alimento dela. Minha mãe acabou sabendo que o seu Hélio frequentava um lugar da pesada, uma espécie de terreiro. Certo dia, minha tia, que estava preocupada com a minha mãe, veio visitá-la. E minha mãe contou tudo o que estava se passando, tudo o que estava acontecendo, contando tudo assim com detalhes para a irmã dela. E a minha tia foi logo dizendo, Regina, eu vou ter que levar você num benzedeiro. É um senhor da Zona Leste. Você vai comigo, você precisa se benzer. Olha, você está passando por um momento muito difícil e eu vou te levar nesse benzedeiro. Eu tenho certeza que ele vai te ajudar. A minha mãe, então, num esforço danado, num esforço muito grande, levantou-se da cama, se arrumou e lá foram as duas do tal benzedeiro na Zona Leste. A minha tia disse que conhecia ele e que ele era muito bom. Então a minha mãe, ela, sabe, aquele esforço, aquele sacrifício, mas foi com a minha tia lá nesse tal de benzedeiro. Minha mãe chegou lá, um salão bem grande. Tinha inclusive umas pessoas tocando atabaque. E na realidade, ela percebeu que ali era de verdade um centro espírita. Mas assim que ela entrou no salão,
ela já escutou uma voz forte dizendo: ela mexeu com caixa de marimbondo. Ela mexeu com marimbondo. E marimbondo é coisa ruim. Marimbondo mata. Ela mexeu com marimbondo, com caixa de marimbondo. Mas nós vamos desfazer tudo. Nós vamos desfazer tudo. Minha mãe, um tanto assustada com aquilo, foi até esse benzedor, chegou até ele. E ele então benzeu minha mãe de um jeito, benzeu minha mãe de outro. E benzeu assim, e benzeu assado, e aquela voz, e aquele vozeirão. E após o benzimento, ele falou: vai em paz, filha, vai em paz. Nós vamos desfazer tudo. E ela realmente sentiu uma paz tão grande, e foi para casa, levada pela minha tia, sempre levada pela minha tia. Chegou em casa, ela chegou até perguntando para o meu pai se tinha algo para comer. Tem alguma coisa para comer? Já chegou até com fome. Minha mãe chegou até com fome e ela já não comia já há vários dias. Comeu uma colher de arroz, uma colher de feijão. Não comeu muito, mas pelo menos comeu uma colher de arroz e uma colher de feijão. Esse foi o começo de uma nova vida. Ela começou a fazer então, de repente, os seus serviços de casa. Começou devagar, mas começou a fazer os serviços de casa. Enfim, saiu daquele quarto escuro, do qual ela não saía. Ela agora, depois desse benzedor aí, ela conseguiu sair daquele quarto escuro, começar a fazer os serviços de casa, começou a se alimentar e tudo foi voltando ao normal. Tanto que ela voltou nesse centro para agradecer e até pediu para o meu pai fazer uma oferta, dar uma oferta para aquela casa espírita em forma de agradecimento. Isso tudo após 4 meses de sofrimento. E o senhor Hélio, depois de tantas orações desse centro espírita, ele se esqueceu da minha mãe. Nunca mais tocou no assunto da minha mãe. A própria aquela vizinha, Dona Linda, que veio trazer a notícia, ela falou: olha, nunca mais o homem tocou no seu nome. É como se ele tivesse esquecido. Ele deixou, enfim, a gente em paz. Minha mãe, após esse acontecimento, ela que já não gostava de ficar conversando com ninguém, ela que não gostava de ir na casa de ninguém, então ela passou só a frequentar, mas somente mesmo a casa da mãe dela, minha avó, e das irmãs, e também ir na igreja. Foi descoberto depois que a fofoca tinha sido feita por Dona Norma, aquela senhora daquele olhar malicioso, aquela senhora com aquele sorriso, aquele sorrisinho maldoso. Sim, aquela senhora, comadre do seu Hélio, comadre da Dona Luísa. Tinha sido ela que tinha falado que a minha mãe tinha comentado com ela sobre a traição do seu Hélio. Aquela mulher, com ciúmes da minha mãe, que a olhou de uma forma que eu mesmo pequena percebi que havia maldade nos olhos dela, naquele sorrisinho sem vergonha dela. Foi ela que contou para Dona Luísa que minha mãe tinha comentado com ela: olha que mentira, olha que fofoca, que o marido dela, o seu Hélio, tinha uma amante. Tudo isso poderia ter se transformado em uma tragédia muito grande. Palavras malditas, mentiras, fofocas que podem destruir não só a vida de uma pessoa, como quase destruiu a vida da minha mãe, como também pode destruir a vida de uma família inteira. Hoje,
O nome que se dá a isso é fake news. Mas de verdade, é fofoca mesmo, é mentira mesmo, é falsidade mesmo. Quase que perdi minha mãe, quase que acabou a nossa família. Tudo por causa de uma mentira. Essa é a minha história, história que a vida escreveu. Que saudade de você! O preço que se paga por uma fofoca, por uma mentira. História do canal YouTube Eli Correia Oficial.